Então, a aula de redação literatura, sexto, sétimo e nono. Aí vocês vão copiar aí essas partes que estão aí, viu? Para pegar e fazer aí, viu? No seu caderninho. Então, quem não tem, vai copiar essa parte aí. Tem 5 minutos, certo? Eu tenho, professor. Dessa parte que está copiando aí. Então, vocês vão copiar aí essa parte. Quem não tem, certo, Joãozinho? Quem não tem, copia aí. Linguagem denotativa, linguagem conotativa, coesão, coerência, linguagem literária e linguagem não literária. Isso é aula de quê, professor? Essa aula de redação, literatura, revisão. Então, pegue aí a matéria de redação, literatura e vai fazer. Certo? Quem não, eu quero que Eloá leia para mim aí. Leia aí para mim, Eloá. Oi, professor. Leia aí para mim. Meu da aula passada É. Tá bom. Linguagem denotativa. Sentido real. Um mundo de pedra. Linguagem conotativa. Sentido figurado. João, um coração de pedra. Coesão. Plano de texto, as palavras, a ligação entre as frases. Coerência. Plano das ideias. A ligação das ideias. Linguagem literária. Linguagem não... tipos de linguagem. Coloquial. A linguagem da fala sem regras. Linguagem informal, tática. Culta formal. A linguagem escrita. Com regras determinadas na gramática. Coloquial. A linguagem da fala sem regras. Linguagem literária. É aquela que usa conotação. Linguagem não literária usa denotação. Variação linguística, variação que uma língua apresenta de acordo com social, regional, etária e histórica. Isso, muito bem. Que daqui a pouco vai terminar aí de escrever. Escreve aí, nono ano, sétimo ano, quem não tem que escrever, porque a gente vai começar a adiantar aqui. Certo, aí você já leu, eu vou explicar agora. Para você vai ser revisão e para os outros vai ser conteúdo para a prova bimestral, viu? Então a Dona Débora, que já está aqui, Dona Débora, você vai ser excluída às 11 horas do sistema do Google Sala de Aula, porque você não fez as atividades, viu? E suas atividades vão ser zeradas. E claro que você vai ter sua nota que vai ser zerada também. Quem não fez as atividades de educação física tem até 11 horas, 11h30 para fazer. Se você não fizer, suas atividades vão estar pendentes e, consequentemente, sua nota vai cair, a nota de qualitativa. Eu já fiz, professor, de educação física no curso Sala de Aula, só que eu vou o resto da aula de educação física de tardezinha. Tá certo. Aí, quando assistir, não esqueça de colocar seu nome para registrar sua presença, viu? Eu já gostei. Professor, eu já vi. Pronto. Aí. Já vi também, professor, já botei meu nome lá. Eu já certo. botei o meu. E as perguntas é em cima do que a professora fala, viu? Se você só bota o nome lá nos comentários e não vê o vídeo, você não vai saber responder os exercícios, viu?
Os exercícios de fixação, que é tudo que a professora está falando lá, tudo que a professora está falando lá e que vocês devem copiar no caderno, é para depois vocês responderem lá. Eu copiei, professor, alguma coisa dos esportes aquáticos. Uhum. Muito bem. Aí eu vou copiar o resto. Ok. Aí quando não der tempo, certo? Quando não der tempo, aí você pode dizer assim, professor, não deu tempo de eu ver o vídeo todo, eu vou ver à tarde para completar, mas já botei meu nome nos comentários, eu vou responder os exercícios do Google Sala de Aula mais tarde, porque eu tenho que ter conteúdo aqui e tudo mais. Vamos? Olha, já vou explicar que eu vou passar, viu? Vou explicar. Calma. Aí daqui a pouco, nono ano tem aula de geografia. E depois todo mundo volta para ter aula de arte. Professor, você pode dar um exemplo do guardião literário? Eu vou explicar agora. Eu vou explicar, aguarde só um minutinho, viu? Nada. Professor, Oi. Davi mandou um oi pro senhor. Oi, Davi. Tá levando peia lá no quartel, no colégio militar. Ali é quente, viu? Mas ele gosta, né? Ele gosta de assim, de ser assim, de coisa bem assim, desafiadora. Ele tá gostando, Ivani? Talvez, professor, se esforçando demais. Que bom. Estudando toda tarde, fazendo as coisas lá de casa. É coisa, viu? É, porque ensino médio já muda, né? Ensino médio já muda. Ano que vem eu vou pra lá também, mãe falou, né? Não queria não. Por que tu não quer? É muito pesado pra mim, professor. É nada, Ivani. Tu consegue, deixa de história. Aí manda um abração aí pra Davi. Gosto muito dele, eu vou ver ele na universidade, se Deus quiser. Aí, ó. Linguagem denotativa é o sentido real. Oi? Terminou? Não, tem que dar os traços. Terminei também. Terminaram ou não, gente? Terminou. Eu não tô escutando. Tem uma pessoa falando que eu não tô escutando nada. Terminei. Ah, agora escutei. Então vamos lá, vou para a explicação, viu? Que daqui a pouco tem mais coisa para escrever. Aí, ó, linguagem denotativa é aquela de sentido real, é aquela do sentido do dicionário, certo? Quando eu digo assim, o touro deu uma chifrada em João. O touro aí é o animal que tem chifre, tudinho e tal. Aí quando eu digo, aí se eu usar a palavra touro no sentido figurado, a linguagem vai ser conotativa. Tipo assim,
Ele tem a força de um touro, né? Que quer dizer que ele tem muita força, ok? Então, é a linguagem conotativa. Eu digo, ela é uma flor. Então, é uma linguagem conotativa. Quando eu digo a flor é perfumada, aí a linguagem é denotativa. Coesão é a ligação entre as frases. É quando eu ligo as frases e eu vejo que não tem muita repetição. Só pode repetir a palavra 3 vezes numa redação, viu? Numa redação, quando a pessoa vai fazer, a pessoa só pode repetir a palavra 3 vezes. Aí depois disso, a pessoa tem que eliminar as repetições. Aí como é que se elimina? Através da coesão, usando os pronomes, usando outros elementos que a gente vai estudar depois. Mas a ideia é essa, que é a ligação das frases, usando os conectivos, né, as conjunções e tudo mais. A coerência é a ligação das ideias. Eu não posso, no texto, estar falando de uma coisa, aí depois eu mudar o assunto e falar outra coisa. Então, isso se eu fizer isso, eu vou estar sendo incoerente, certo? Então, coerência é a ligação das ideias no texto. Então, se eu estou falando de uma coisa, eu tenho que falar dela até o final. Se eu estou falando de um tema numa redação, eu tenho que abordar aquele tema até o final da redação. Se eu mudar o assunto, o tema, eu vou pegar e vou estar sendo incoerente. Aí, linguagem literária, vocês botam aí 2 pontos. Usa-se conotação. Coloque aí do lado de linguagem literária, 2 pontos. Usa-se conotação. A linguagem literária, é claro que ela vai ser figurada, né? Vai ser de conotação. Então, uma poesia, uma música, certo? Professor, tem como dizer sentido real? Hein? Quem é que tá falando? Davi, tu não copiasse isso ontem, não? Copiei já. Sim. Aí qual é a sua pergunta? Certo. Então, mais uma vez, sentido real. O touro deu uma chifrada em João. O muro é de pedra. O sol é um astro. Mas se eu mudo aí para uma linguagem figurativa, né, uma linguagem figurada, você é um astro. O sol sorri todas as manhãs. Ela é uma flor. Ele tem a força de um touro. São frases que estão na linguagem figurada. A coesão é a ligação das frases, né? O exemplo: Maria foi ao cinema, Maria comprou pipoca, Maria encontrou Joana. Então, para eu tirar o termo que está repetindo Maria, né, que Maria está aí não sei quantas vezes, eu tenho que pegar e tirar aí o nome Maria da segunda e da terceira frase. Então, Maria comprou pipoca e ela entrou no cinema e encontrou Joana. Então, aí já estaria a frase perfeita. Nós temos a coerência, que é a ligação das ideias. Se eu estou falando sobre meio ambiente num texto, numa redação, eu tenho que pegar esse texto e ir até o final falando sobre o meio ambiente. Eu não posso botar uma receita de pão no meio, né? Então, se eu botar uma receita de pão no meio, aí eu estou sendo incoerente. A linguagem literária é aquela que usa a conotação, certo? Usa a conotação. É para colocar aí do lado.
Nono ano já terminou? Já, mas como foi? Vai ter que... Como é? E o senhor não disse que linguagem literária usa conotação? Aí você disse poema, o que mais? Poema, música, conto, tem um monte. Aí a linguagem não literária, aí você bota aí 2 pontos, usa a denotação. Usa a denotação. Usa a denotação. Ícaro, já terminasse? Ícaro. Professor, já tinha visto na aula passada. Ah, tá certo. Muito bom. Aí usa a denotação, né? A denotação a gente sabe que é o sentido real da palavra. É um jornal, uma matéria de revista. Então usa a denotação, viu? Então é aí, usa a denotação. Então a denotação, né? Linguagem aí literária, usa a denotação, certo? Usa a denotação. Aí eu vou baixar aqui e vocês vão copiar aqui. Linguagem, linguagem coloquial, informal. Ou é só... É para copiar, professor, isso? Isso é para copiar. E vocês não pegaram isso ontem não? Que eu passei isso aqui ontem. Então, quem já tem não é para fazer não. Eu não sei por que vocês estão perguntando sexto ano. Não perguntei não. Você vai passar de novo pra gente. Não, eu não vou passar uma coisa que você já tem aí no caderno de novo não. Eu só vou explicar novamente para ficar mais claro, porque quando tiver a prova bimestral no final do mês, aí vocês vão fazer. No final de abril, professor? É. Uxi. Eu vou ver isso. Podemos? Não, peraí, eu tô escrevendo ainda. Peraí, eu disse podemos, mas é porque... tá certo, vocês estão certos, eu que errei. Hoje, dia 6. Oxi, professor, por que daqui saiu? Porque deve ter descarregado o celular dele. Né? Porque ele não sai não, professor. Pois, apareceu aqui na imagem que saiu. É porque a internet caiu. Tá.
Já é Ai, Natal. você tá quase ouvindo essa música com toda relaxada. Já tá, sabe? Já passou, viu? Acho que Daqui a pouco é Natal. daqui a pouco. Daqui a pouco. Mas o tempo passa rápido. Muito. E como, né, professor? É. Já? Todo mundo terminou? Já. Professor, e olha essa música aí que eu entendeu. Oi? Olha a música. Não entendi foi nada. Onde é essa música? Sei não. Será que o dia vai dar Não tá passando um pouquinho do tempo? Tá vindo de onde essa música? Da mim mesmo não. Não. Oxi. Isso é como é? É não, sou eu. Meu Deus. Então já é total. É, porque lá na Epitácio tava piscando as luzes, aí o povo botou essa música. Deu curto-circuito. Professor, gente, ligar, já vou dar pra dentro. A música é tão bonitinha, gente. É, já tava até grudado. Pronto, então vamos lá. Vai dar sono, professor. Dá sono? Eu tô com a filhinha aqui. Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó, vamos para a linguagem coloquial informal. A linguagem coloquial informal é aquela que não tem regras. É aquela da fala do dia a dia, certo? É aquela como falamos, porque o português são dois. Um escrito que a gente aprende na sala de aula, no colégio, com as regras, e o falado, que é aquele que a pessoa aprende no dia a dia, falando, certo? Que não tem regras. Por exemplo, tem gente que fala nós vai, né? A gente vamos, né? Então tem gente que fala assim. Aí tem gente que diz nós entra para dentro, ele sai para fora, ele sobe para cima, ele desce para baixo. Já viram, já caiu uma queda. Então essa forma de falar, né, ela é aceita porque passa a mensagem, mas se a pessoa for botar no papel, na escrita, aí ela não é aceita. Então a que é aceita, a com regras, que é da gramática, ela é chamada de culta formal padrão. Culta formal padrão. A que é coloquial, informal, é essa do dia a dia, sem regras. É como a pessoa fala, né? Essa é a não padrão. Aí existe a variação linguística, né? A variação que se apresenta de acordo com alguns fatores. Aí a variação linguística, como eu já disse ontem, para o 6º e 7º ano, a variação linguística ela ocorre da seguinte forma. Isso acontece em todas as línguas. Por exemplo, o inglês da Inglaterra, o inglês britânico, ele é diferente do inglês americano. O francês da França, né? Ele é diferente do francês do Canadá. E o português de Portugal, ele é diferente do português do Brasil, que é diferente do português de Moçambique. Todo mundo fala português, mas tem um sotaque diferente. Então, quando a gente chega dentro do Brasil, que fala português, ainda tem as variações. As variações regionais, históricas. Aí, por exemplo, quando a gente vai para São Paulo, eles têm um sotaque lá. Quando a gente vai para o Rio de Janeiro, tem outro sotaque. Quando a gente vai para o Recife,
já tem outro sotaque. Quando a gente vai para Manaus, tem outro sotaque. Fortaleza. Deixa o carro do gás passar. Aí aí tem aí quando a gente vai para o Rio Grande do Sul tem uma variação linguística, né? Aí nós temos muitas variações linguísticas aqui no Brasil, viu? Então essa é a variação regional. Por exemplo, lá em Recife eles falam, né? À esquerda, né? Esquenta não, né? Então você sabe que a pessoa é de Recife com esse sotaque. Aqui nós temos um sotaque muito forte, muito carregado, muito arrastado. Aí, porque é regional. Lá em Fortaleza nós já percebemos que ele também tem sotaque. E o Rio de Janeiro, o São Paulo, Curitiba também, né? O Paraná tem sotaque. O interior, né? O interior tem sotaque. O interior do Brasil, certo? Goiás, Mato Grosso do Sul, ali tudo tem sotaque, ok? E então esse é o sotaque regional, essa é a variação linguística regional. Existe a social, que segundo os linguistas, aquela pessoa que tem menos condição econômica, ela vai ter menos estudos, né? E, consequentemente, ela não vai falar corretamente de acordo com a gramática, mas ela vai passar uma mensagem, então essa mensagem é aceita. Enquanto que aquelas pessoas que têm mais estudo, ela vai pegar e vai lá usar as formas verbais corretas e tal, que segundo a gramática, né? E também vai passar a mensagem. E a gente sabe muito bem que às vezes uma pessoa sofre preconceito porque fala errado, né? Tem muita gente que sofre preconceito porque fala errado. Então, os linguistas dizem que o importante é que passe a mensagem, não deve ter preconceito. E com relação à faixa etária, a gente geralmente fala com criança, com bebê, tudo no diminutivo. Olha a comidinha, o chocolatezinho, a bonequinha, o carrinho, a gente sempre fala no diminutivo. Diferente da fala com um adulto. Quando a gente fala com um adulto, né? A gente fala senhor, senhora, né? Aí é tanto que eu estava até brincando com os meninos, tava brincando com as crianças, com todo mundo aqui, dizendo, quando alguém pega e diz assim, o pai chama Ícaro, vem cá, aí a mãe dele chama, né? Aí, Ícaro, vem cá, aí ele, que é, mãe? Aí ela diz, o quê? Que é? Aí, não, mãe, é senhora. Então ele já tem uma linguagem própria para falar com os mais velhos, né? De respeito. E com relação à variação linguística histórica, é aquela relacionada à história do lugar. Então aqui no Nordeste nós tivemos os índios e os escravizados, né? Da África. Então eles tinham uma linguagem, trouxeram a linguagem, os índios falavam tupi-guarani. E aí a gente, no início que o Brasil foi colonizado, se falava tupi-guarani. Aí depois o rei de Portugal proibiu e começaram a falar o português. Então, depois disso, aí veio a influência dos escravizados da África e veio essa questão de que eles tinham que fazer a forma correta, quer dizer, a forma que o rei de Portugal mandou, que era falar português. E muitas palavras africanas, italianas, elas estão na língua portuguesa justamente por causa dessa variação linguística, certo? Aí eu quero que copie isso aqui em literatura. Vocês vão pegar o caderno de literatura agora e copiar isso aqui. E eu vou explicar isso aqui para todo mundo.
Professor, olha como passa rápido. Já faz bem, vai fazer bem, só vai fazer sem redação. Aí vai fazer quanto? Professor, pra porque eu entrei um pouquinho atrasada, mas professor, sei lá, Oi. 36, 39, alguma coisa do tipo. Que foi? Professor, eu estava escrevendo em literatura. Esse que eu escrevi agora era em redação, é? O que você tinha que escrever antes era em redação. Agora você vai ter que escrever em literatura. Não tem redação, não, professor. Não, porque esse assunto é de literatura. Tá, obrigado. Esse assunto agora é literatura. É matéria de literatura, professor? É. Não, da literatura é só um outro ano. Esse assunto já foi copiado no 6º e no 7º ano. Isso aí eu não lembro. Então É copie. verdade, professor. Copie no seu caderno de literatura. Eu copiei. Quem copiou, aguarde a revisão. Já copiei já. Professor, vai ficar até que horas aqui? Até completar 50 minutos. Passou. Não tem 41 pra aula, né? Ou É. O professor começa a ouvir, né? É. Literatura é. Chegue logo para ficar disponível. Professor, meu celular tá descarregado. Bota no carregador aí. Oxe, tô ficando doido. Nada. Levar o choque. Oxe. Virando um homem choque desse jogo. É isso, eu vou levar pra saber que tá viva. Cuidado, viu? Vocês viram o rapaz que morreu com fone de ouvido? Aham, não. Isso mesmo. Foi ontem. Não, você não sabe da vida, você tá falando, vale. Ele tava no computador, botou fone de ouvido e levou um choque. Isso que eu também vou botar. Será porque ele tava usando o computador demais, aí a bateria não tava esquentando, aí ele colocou aí desse negócio aí? É bem capaz, viu? Professor, Aí, acho que professor, eu já acabei de copiar esse Estudou professor, aqui passou na pra cadeira? agora, viu? Certo. viu? Oi? Você ouviu o bujão que explodiu aqui em Mangabeira? Vi. Foi bem perto aqui da nossa casa, na outra rua. Então bora Mangabeira 4, é? Não, dois. Então bora Mangabeira 4 não? O seu Oxe, aí não é Mangabeira 4, ô Sofia? Não, é dois. Onde explodiu lá perto do ponto final do 303. Você, professor, matou uma menina e uma mulher. Mora um pouquinho mais longe. Vai um pouquinho. Ah,
Deu pra ouvir daí? Deu. Foi boa, né? Ah, foi, professor. Não tava nem lá. Eu tava. Não foi quem morreu das pessoas, foi o professor. Pronto, todo mundo terminou, né? O 9º ano terminou. Não, professor, mas Não, eu não vou esperar não. Isso aí já era pra ter copiado, viu? peraí. Ah, vai estar copiando. Só espero o 9º ano, porque o 9º ano já é novo esse assunto. Calma aí, professor. Então, Pra mim também. Oxe, tem que esperar o 7º, peraí. 8º, 7º e 6º já era pra ter copiado. professor, e aqui acabou depois também. Não, Yasmin disse que te esperasse. Eu tô esperando ela. Tu terminou, Yasmin? Não, tô no finalzinho. Oxi, foi Maria Monique. Ah, tá. Terminei, professor. Pode ir pra cá. Obrigada. Certo. Olha, e agora eu vou explicar para vocês, certo? Existe os gêneros literários que eu já tinha falado na aula passada, nas aulas passadas, aliás, que eu já tinha dado esse assunto. O gênero lírico é do sentimento, da emoção, ou seja, uma música, uma poesia, um texto que fala de emoção. Então é o gênero lírico. O gênero épico, ele é para falar uma narração de feito heróico ou fato histórico, certo? E o gênero dramático é da encenação. Toda vez que você vê uma peça teatral, você vê uma encenação. Então é justamente a encenação dessa peça. O gênero é dramático. O gênero épico é um feito heróico ou fato histórico, né? Ou seja, vai ser narrado um fato histórico, um feito heróico. A Rapunzel, que é um feito heróico, né? O Chapeuzinho Vermelho, o Harry Potter, esses livros aí, né, atuais. Então nós temos esses 3 gêneros literários, viu? Esses 3 gêneros literários. Aí vem as funções da linguagem. As funções da linguagem, quando um texto fala da emoção, a função é emotiva. Quando faz um apelo para comprar alguma coisa, uma propaganda, certo? Uma propaganda é chamada de função apelativa. Quando é uma poesia, a função é poética. Quando dá só informação, como jornal, né? Que é o exemplo, jornal, a revista, só passa a informação, a função da linguagem é referencial. Quando é uma conversa entre 2 pessoas, 2 ou mais pessoas, uma conversa é chamada de função fática.
E quando usa os verbetes de dicionário, é chamada de função metalinguística, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma poesia, qual é o tipo de função aí da linguagem? Poética. Se eu tenho uma propaganda que apela para comprar, para a pessoa ficar lá comprando, fazendo qualquer coisa, uma propaganda, qual é a função? Apelativa. Se eu tenho um texto que fala só de emoção, né, de choro, de despedida, de alegria, qual é a função? Emotiva. Muito bem. Se eu tenho uma matéria de um jornal, uma notícia de um jornal que passa só a informação, só sem nenhum comentário, nadinha, só a informação, que função é? Referencial. Muito bem. Se eu tenho um texto com diálogos, com conversas de personagens, de tudo mais, qual é a função da linguagem? Afática, muito bem. E se eu tenho aqueles significados das palavras como se fosse um dicionário ou um verbete dicionário, qual é a função? Metalinguística, muito bem. Se eu tenho um texto que ele tem lá as falas das personagens como se estivesse encenando, qual é o gênero literário? Apelativo. Não, eu já estou em gênero lá em cima. Eu estou em gênero agora. Poético. Eu estou em gênero agora. Se eu tenho uma peça teatral que tem as falas das personagens, um texto que tem peça teatral, que é uma fala das personagens, como elas agem, né? Que tipo de gênero é? Épico, dramático. É o gênero dramático, é como é a encenação. Se eu tenho uma música, se eu tenho uma poesia, qual é o gênero literário? Lírico. Se eu tenho uma narrativa como Harry Potter, se eu tenho como Harry Potter sobre o Senhor dos Anéis, essa aí, Crepúsculo, essas coisas aí, qual é o gênero? Épico. Épico, muito bem, viu? Aí vamos agora para o próximo. Fática é uma conversa, um texto com diálogo. É pra copiar, professor. O quê? O que eu tô passando? Para copiar o quê? Nada não. Vai copiar agora aí, ó. Vocês vão copiar isso aqui, ó. Todos esses três aí em literatura. E figuras de linguagem? Figuras de linguagem agora não, só o que está em azul. Obrigado. Mas escrever isso também Em literatura. Poxa, o que eu sei sendo que eu tô na sala? É pra escrever figuras de linguagem. Só o que está em azul. Tá. Cadê? Já? Não. Menino, que menino rápido. Terminei agora. Certo, eu quero ver só ali, tá? Se tiver feio eu vou mandar refazer, viu? Tem que postar isso lá no Google Sala de Aula.
Ok. Terminei, professor. Ok. Terminei, professor. Certo. Professor, terminei. E a intersexualidade paródica para frase? É o que tá em azul aí. Tá. Tá bem. Terminei. Ok. Professor, tava dando problemas aqui na internet, mas já faz tempo, viu? Certo, Joãozinho. Terminei. Ok. Terminei, professor. Terminei. Tá bom. Aí vai ter prova semestral uma vez, né? É. Já vi que eles ainda daí. Aí eu sei. Todo mundo terminou? Vai ter. Sim. Então, vou explicar para terminar a aula, viu? Aí o nono ano vai pra. Eita, eu já vou fechar aqui a. Peraí. Professor, o senhor tá enrolado, né? Não, tô não, filha. É que eu tenho que falar com o professor. Tá certo. Peraí. Pior isso, professor. Sim, então eu tô falando para o oitavo ano que já copiou. Que não copiou, que o oitavo ano entrou agora. Oitavo ano, escreve aí em literatura, intertextualidade, paródia e paráfrase. Ontem a gente deu início, né, a gêneros literários e funções da linguagem. Aí eu vou até botar aqui um pouquinho, ó. Aqui, ó, funções da linguagem, quem não tem. E aqui é intertextualidade, paródia e paráfrase. Assim que terminar